Seguindo aqui então, vamos fazer algumas modificações, né, dentro do que nós já vimos aqui para a gente poder prosseguir e concluir a estrutura dessa nossa primeira tela. Então eu coloquei aqui um background verde, mas é claro que ele vai colocar tonalidade padrão. Isso aqui, se você tiver um programa como o Photoshop, você pode abrir ele e pegar um código hexadecimal de cor na cor que você quiser. Então poderia pegar uma tonalidade aqui de verde qualquer, copiar o código hexadecimal da cor e aplicar aqui dentro do meu projeto. Então eu colo ele aqui, perfeito, sempre com a cerquilha antes, salvo e ele vai então rodar essa tela com esse background exatamente naquela cor. Se você não tiver um programa desse tipo, você pode pegar também aqui, ó, capturar cor hexadecimal. E aqui você vai ter diversos sites que te dão essas cores hexadecimal, né? Você consegue criar também, consegue pegar essas cores hexadecimal. Tem um programinha também que se chama CPIC, você baixa ele, deve ter menos de 1 mega, é só um executável também que te gera essas cores, tá joia? Então aqui você consegue estruturar e pegar esses tipos aí, né, de cores hexadecimal. Tem vários sites aqui que vão te dar essas dicas, né, vão te dar aí diversas cores para que vocês consigam então capturar, caso você não tenha um programa desse tipo para poder inserir, né, para poder pegar essa tonalidade. Vou colocar um tom aqui, acho que de cinza mais escuro no fundo vai ficar legal. Qualquer coisa depois eu altero isso aí. Então vou pegar aqui esse tom, pode ser 70, 70, 70, perfeito. Vamos utilizar então esse tom de cinza escuro aqui no fundo e aí vamos fazer com que ele fique por enquanto dessa forma. Porque vai ter um cinza mais claro para os painéis e vai dar um contraste legal isso aí. Falando nesses painéis, existem dois comandos ali que nós temos que levar em consideração, que fazem o relevo, que foi esse último comando aqui inserido, e o outro que é o body, que é a proporção desse relevo. Então o raise ele dá esse efeito de relevo e esse BD, que é o body, o corpo dele, você seleciona a proporção dele. Por exemplo, vou colocar 4, percebam como que vai ficar mais suave o efeito ali. Ó. Então ele vai abrir e aqui nós temos um relevo menor. Fica interessante também, dependendo do estilo de painel que você esteja trabalhando, né? Se você não quiser nada disso, é só você tirar esses dois parâmetros, aí ele fica sem relevo. Poderia aumentar, poderia diminuir, né? E aí fica a seu critério. Então aqui ele fica exatamente na mesma largura da tela. Eu mesmo não gosto muito de utilizar esse relevo para painéis internos. Então vou deixar sem, vou deixar somente o topo aqui dessa forma, né? E não vou manter esse relevo ali por enquanto, pelo menos nesse painel. Vou deixar então ele estruturado aqui do jeito que está. Vamos criar outros painéis. Vou copiar aqui essa informação, colar abaixo. Vamos fazer um painel à esquerda, vou chamar ele de left, e outro à direita, vou chamar ele de right. Ok. E vamos aqui então trabalhar com essas instruções, né, de tamanho, algumas especificações aqui para esses painéis. Então aqui ele está com 1350, eu vou diminuir um pouquinho essa largura aqui dele, né? Nós podemos utilizar mais ou menos, seria uma largura de, se eu utilizar 800, sobra 550 do outro lado. Vamos utilizar aqui então para esse da esquerda 900, ok, ainda vai me sobrar 450 para o outro abaixo, é o que eu vou colocar aqui. Se você quiser pode até diminuir um pouquinho ele, ó, deixando um espaçamento entre eles, 440, né, para ele dar uma diferença aqui entre os objetos. E as alturas, a nossa altura total tem 600 e... deixa eu verificar aqui, ó, 750, eu já usei 100 para o topo, sobram então 650, né? Então vamos colocar aqui 650 para esse painel e 650 para esse. Beleza. Aqui então nós não podemos deixar top abaixo. Se eu mudei o nome dele, eu tenho que posicionar ele também dessa forma, né? Esse será posicionado à esquerda, então left, e esse será posicionado à direita, então right. Ok. Tendo feito isso, vamos rodar aqui novamente para que ele possa executar, e eu acabei escrevendo right errado, né? É right. Deixa eu voltar aqui. Ok. Vamos até eu trocar aqui. A variável tanto faz. A variável aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas
O parâmetro, obviamente, faz, tanto que ele deu erro ali e não permitiu que eu posicionasse. Tá, se você não der um espaçamento, olha como que fica estranho. Então não parece que eu tenho 3 painéis, porque ambos são de mesma cor, né? Então vou precisar dar um espaçamento também na parte superior. Então significa que essa largura, né, essa altura dele não vai poder ser 650. Eu vou colocar ela com 640 para que eu tenha também 10 pixels ali de distância entre o painel superior. Ok, perfeito. Agora sim. Aqui nós temos até uma distância um pouquinho maior, que acabou sendo, se eu não me engano, 20, né, 10 de cada, não ficou legal. Tudo isso aí você vai alterando. Então vamos modificar aqui. É um pouco trabalhoso, tá joia? A interface em Python, ela tem que ser desenvolvida via código, então dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui o que acontece foi que a largura eu coloquei 440, certo? Ele ficou com 10 a menos, né? Vamos colocar aqui 400, se eu colocar 450 para ela, vamos mandar rodar, ele pede aqui para salvar de forma automatizada, ele fecha. Então vamos deixar 445, porque aí ele completou, né, nessa medida, ele completou os 1350. Vamos deixar 445, que aí fica um pedaço um pouquinho menor, acho que vai ficar legal, então, essa divisão feita dessa forma. Perfeito, né? Vou deixar, então, ele estruturado assim.